Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai terminar, então, o assunto de anemias. Então, a gente vai começar falando da beta-talassemia, que é a talassemia que falta a gente estudar aí, né? Essa aula ela tem duração de 40 minutos, aí depois que ela acabar, eu vou mandar para vocês um novo link para acesso à outra aula. Então, aqui, só para relembrar, né? As talassemias são doenças genéticas, onde a gente tem uma redução ou ausência de cadeias de globina. E a gente vai falar sobre a beta-talassemia. O indivíduo afetado ele pode ser heterozigoto, então ele tem apenas um gene beta-talassêmico, e com isso ele tem uma diminuição da síntese das cadeias beta. Ou ele pode ser homozigoto, onde ele tem dois genes beta-talassêmicos e uma ausência de produção de cadeias beta. E a beta-talassemia é uma doença complexa, porque existe uma heterogeneidade molecular. Existem vários subtipos de genes beta-talassêmicos e eles são correlacionados aí com a gravidade da doença. Então, a gente tem três formas clínicas, né? A talassemia maior é a forma mais grave. A talassemia intermediária, ela é a forma sintomática, menos grave. E a talassemia menor é responsável pelos quadros assintomáticos. Então, as manifestações clínicas e hematológicas são decorrentes do desequilíbrio na cadeia de globina. Então, uma queda na disponibilidade dessas cadeias limita o número de moléculas de hemoglobina completas por célula. Então, a gente vai ter o quê? Uma microcitose e uma hipocromia. E o excesso de cadeias alfas, ele precipita nos eritroblastos e esses eritroblastos, eles são destruídos lá na medula óssea. Então, a gente tem o quê? Uma hiperplasia eritroide ineficaz na medula óssea. E no sangue periférico, essas hemácias com cadeias precipitadas, elas têm uma alteração da membrana. Então, elas vão ser reconhecidas pelo baço e aí vão ser o quê? Destruídas, provocando aí um quadro de anemia hemolítica. Então, a talassemia maior, ela é a forma mais grave e ela é dependente de transfusões e as manifestações clínicas, elas aparecem logo no primeiro ano de vida. Então, o bebê ele ganha pouco peso, ele tem febre, diarreia, ele é apático, né? Ele é quietinho, ele tem irritabilidade, ele tem palidez mucocutânea. Então, a palidez já é um indício de anemia. Então, qual que é o diagnóstico, né? Tem que fazer um screening genético, tanto da criança quanto dos pais. E quando a criança ela recebe o tratamento, essas manifestações clínicas elas vão desaparecer e o paciente vai ter um desenvolvimento normal. Só que quando esse paciente ele não trata, ele desenvolve um quadro grave e normalmente ele morre na primeira década de vida. Então, esse paciente ele tem uma anemia intensa, com uma hemoglobina inferior a 7 gramas por decilitro. E uma esplenomegalia volumosa. O que significa isso? O baço ele está com a sua atividade aumentada, está sequestrando essas hemácias e destruindo, ou seja, ele tem um quadro de anemia hemolítica severa. Então, quais são os diagnósticos, né? Lá no hemograma a gente vai ver uma anemia hipocrômica, né? Então a gente vê um aumento do halo e uma poiquilocitose com a presença de codócito, que são as hemácias em alvo, e também esquizócitos, que são hemácias fragmentadas sem forma definida. E a gente vai ver também presença de muitos eritroblastos, né? Que a gente vê então esses eritroblastos e aqui a gente vê os codócitos. E a gente tem um quadro de trombocitopenia,
associada ao hiperesplenismo, porque o baço ele também vai destruir plaqueta. Então, o paciente ele tem baixa de plaqueta e baixa de hemácias. A intermediária, ela é relacionada aos casos sintomáticos independente de transfusões, ou seja, o paciente ele consegue manter os níveis de hemoglobina entre 7 e 11 espontaneamente. Então, é um paciente que ele não precisa ser transfundido. E a talassemia menor, ela é a heterozigótica, é relacionada aos casos assintomáticos e os níveis de hemoglobina podem estar ligeiramente diminuídos. Mas o paciente ele pode ter o quê? Um nível de hemoglobina normal. Então, quais são os tratamentos? Um dos tratamentos que podem ser feitos é o transplante de medula óssea, onde a gente vai erradicar essa doença, porque a gente vai substituir o tecido anormal para o tecido de um doador saudável. Só que qual que é a desvantagem, né? Tem um risco de mortalidade, ainda que não tão baixo, né? De 10%, e também o risco de rejeição. Então, é um método invasivo e um procedimento extremamente complicado. O tratamento mais utilizado é a realização de transfusão, onde o paciente ele vai tratar a anemia e ele vai tomar concentrado de hemácias mensalmente, ou seja, ele vai tomar aquela bolsa de sangue mensalmente. E ele vai manter a hemoglobina dele superior a 10 gramas por decilitro. Também pode ser feita a terapêutica quelante, que é utilizada na talassemia maior, para o quê? Para quelar o ferro, porque o ferro é tóxico. Então, ele não pode ter ferro sobrando no organismo. Então, a gente usa essa terapia para ele quelar esse ferro. E a esplenectomia, né? Quando o paciente vai retirar o baço. Então, isso acontece quando o paciente tem um quadro de plaquetopenia, quando ele tem um quadro doloroso, né, de desconforto devido a esse quadro de esplenomegalia, ou também quando ele destrói mais do que ele é capaz de sintetizar. Então, ele não consegue manter a hemoglobina superior a 10 por causa do aumento da atividade do baço. Então, a retirada desse órgão aí é feita. Então, agora a gente vai falar sobre a anemia falciforme. É uma doença genética, né, de caráter hereditário. É uma doença autossômica recessiva. E o paciente portador, né, que desenvolve essa doença, ele tem que ser homozigoto recessivo. E a gente tem o quê? Uma alteração no gene beta da globina. Então, essa alteração vai provocar um defeito na estrutura da hemoglobina. E como que acontece esse defeito, né? A gente tem a substituição de uma base lá no gene. Então, o que era adenina vai ser timina. Então, vai ser trocado esse aminoácido. Essa base nitrogenada, minto. Então, a gente vai trocar o ácido glutâmico por valina. E o que que isso implica, pessoal? A gente vai ter uma polimerização da molécula anormal quando ela está desoxigenada. Ou seja, quando essa hemoglobina perde o oxigênio, ela vai se polimerizar. Então, aqui é só explicando para vocês que a gente tem um gene normal. Então, a gente tem essa sequência aqui de nucleotídeos que vão sintetizar, né, o ácido glutâmico. Então, a gente tem uma mutação, a gente tem a troca desse aminoácido
e o peptídeo mutante vai ser aí a valina. Então, quando essa hemácia ela vai perder o oxigênio, né? Ela vai se desligar dele, essa hemácia ela vai polimerizar. Aqui falando um pouco da genética, né? Então, nós temos dois pais aqui heterozigotos, né? Então, eles têm um gene sem alteração e um gene alterado, né? Então, eles são heterozigotos. Então, 25% dos filhos não vão ser falciformes, 50% desses filhos vão ter o traço falciforme, ou seja, eles não vão desenvolver a doença, mas eles vão portar um gene alterado. E 25% aí vai ser aquela pessoa que vai desenvolver a anemia falciforme, porque ela vai herdar os dois genes alterados. Então, essa é uma doença que prevalece na raça negra e tem maior incidência aí na África. E no Brasil, mais especificadamente em Minas Gerais, a gente tem um maior programa de triagem neonatal. Então, esse programa, ele identificou o quê? Uma criança falciforme a cada 1.591 nascimentos. Então, se a gente for pensar, não é uma doença tão rara, né? 1.591 não é tanta criança assim. Então, é um número consideravelmente baixo. E o heterozigoto, né, aquele que tem só um gene defeituoso, ele é resistente à infecção pelo plasmódio falciparum. Então, olha que legal. Ele portar esse gene, ele se torna resistente ao plasmódio, que é o agente causador da malária. Então, aqui só mostrando para vocês basicamente o ciclo do parasito. Ele tem um ciclo onde ele está dentro da hemácia. Então, esse heterozigoto, ele não tem esse ciclo. E o parasita ele não vai sobreviver, porque ele precisa entrar dentro da hemácia. Uma vez que ele não entra dentro da hemácia, ele não vai completar o seu ciclo. Então, por isso que esse paciente ele é resistente. Bom, então a polimerização dessa hemoglobina, que é então chamada de hemoglobina S, é o que dá caráter à patogenia da anemia falciforme. Então a gente tem a alteração desse formato do eritrócito, ele fica em forma de foice, quando ele está desoxigenado. A gente tem também uma diminuição da deformabilidade, ou seja, essa hemácia ela não vai conseguir se dobrar mais facilmente para poder entrar nos capilares. E existe um mecanismo compensatório, né? Então, quando o organismo ele vê que aquela hemoglobina ela não está sendo satisfatória, ele começa o quê? Produzir hemoglobina fetal, porque ele vai inibir essa polimerização e vai diminuir, então, os sintomas, porque hemoglobina fetal não tem cadeia beta, né? Então, se a gente altera a cadeia beta da hemoglobina A, o organismo entende que se ele sintetizar outra hemoglobina, ele consegue diminuir, então, os sintomas daquela doença. Então, qual que é a cinética dessa falcização, né? Então, a hemoglobina S ela vai ficar em forma de foice, depois que ela desoxigenar. Só que esse processo ela é reversível. Quando o oxigênio se liga novamente, ela volta à sua conformação original. Só que a repetição desse processo, ou seja, quando ela pega oxigênio, deixa oxigênio, pega oxigênio, deixa oxigênio. Isso aí faz com que tenha uma lesão na membrana de alguma dessas células. Porque a cada vez que ela deixa oxigênio, ela vai polimerizar. Então, essa rigidez e essa forma, ela vai persistir mesmo após a reoxigenação. Então, essas células que são rígidas em forma de foice, elas têm o quê? A vida média reduzida. Porque lá no baço, ele vai identificar, né, que aquela molécula ela tem uma conformação que não é a ideal, né, para homeostase, e vai sequestrar e destruir aquela hemácia.
Então, a gente vai ter o quê? Um quadro de anemia hemolítica. Então, a anemia hemolítica, os sintomas, né, são decorrentes da anemia hemolítica, da inflamação e da obstrução vascular. Só um minutinho, pessoal. Então, o processo vasoclusivo, ele normalmente vai acontecer na microcirculação. Por quê? Por causa do diâmetro, né? As hemácias deformáveis, elas têm mais facilidade de ocluir capilares. Então, é um fenômeno que vai envolver hemácia, leucócitos ativados, células endoteliais, plaquetas, proteínas do plasma. Então, no processo de destruição da hemácia, a gente tem a liberação da hemoglobina intravascular. Então, a vasoclusão, devido à isquemia e também à reperfusão, vai provocar o quê? Uma ativação das células endoteliais, que são aquelas células do vaso. Então, com a ativação dessas células, vários mediadores vão ser liberados. Então, a gente vai ter o quê? Um processo inflamatório vascular. E os leucócitos, então, eles vão aderir à parede do vaso, bem como os eritrócitos. E aí a gente vai ter o quê? Vasooclusão. Então, aqui é só mostrando para vocês, a gente tem uma figura onde a gente tem o endotélio secretando vários fatores que ativam até ele mesmo, plaquetas também, que vão secretar fatores que vão ativar endotélio, as células que estão ativadas e vão fazer o quê? Elas vão ocluir esse vaso. Então, basicamente falando, a gente tem aumento dos fatores protrombogênicos. Então, esses fatores protrombogênicos vão provocar o quê? Uma oclusão do vaso. Então, aqui é só explicando. Mais uma vez, a gente tem a oclusão do vaso. Então, se a gente ocluir esse vaso, pessoal, daqui para cá, não vai passar o quê? Sangue e não vai passar oxigênio. Então, a gente gera o quê? Uma hipóxia tecidual. Então, isso tudo tem uma consequência. Então, quais são os sinais e sintomas, né? São variáveis, então são decorrentes tanto da anemia quanto das crises de vasoclusão. E praticamente todos os órgãos podem ser afetados pela oclusão vascular, porque todos os órgãos são vascularizados. No recém-nascido não há sintomas, porque recém-nascido tem alta concentração de hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal não tem cadeia beta. Então, os episódios dolorosos e agudos são o que a gente chama de crise falciforme. Então, o paciente ele tem dor, inchaço de mão e pé, tem úlcera de perna, por quê? A gente tem obstrução da circulação, então a gente tem uma hipóxia, né? Se a gente tem uma hipóxia, a gente gera o quê? Uma necrose. Então a gente tem o quê? Úlcera. Palidez, né? Como é uma anemia hemolítica, esse paciente ele fica pálido. Icterícia. Então aqui a gente tem o quê? A foto de um olho com uma esclera totalmente amarelada. Porque a hemácia ela vai ser destruída pelo baço e aquela bilirrubina ela não consegue ser conjugada, excretada a tempo. Por quê? Porque é muita hemácia que é destruída. E a gente tem o quadro de esplenomegalia também, né? Porque se aquele baço está aumentando a sua atividade, ele aumenta então o seu tamanho. E também, associado a isso, o paciente ele pode desenvolver alguma infecção. Então, essa causa ainda não é perfeitamente compreendida, mas eles acreditam que seja devido a esse quadro inflamatório sistêmico. Então, é uma principal causa de morbidade e mortalidade.
César, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Ô, professora Renata, tudo jóia? Tudo jóia. Pessoal, eu vou pedir licença para o César só um minutinho, só para eu dar um oi mesmo para o pessoal. Isso aí é novo para todo mundo, né? Estamos aí em fase de adaptação. Eu estou passando só para desejar uma boa aula para vocês, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Eu desejo que vocês aproveitem ao máximo, né, dessa oportunidade que a gente está tendo, que a gente tem recursos, né, para que a gente possa fazer essas aulas ao vivo, né. Há anos atrás isso não seria possível, né, professor? Sem dúvida. Graças a Deus a tecnologia vem aí para nos auxiliar nesse momento que está tão difícil, né, para todo mundo. Então, a gente está aqui na torcida para poder voltar logo também, né? A gente está morrendo de saudade de vocês, doido para abraçar, beijar, né? Ver a carinha de vocês, né? Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui mesmo, no ao vivo, nas transmissões, tá? Então, boa aula, um bom dia para vocês, um bom proveito e muito obrigada, professor. Eu que agradeço, prof. Até mais, Até gente. mais. Um abraço. Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar aí. Então, aqui é só mostrando esse inchaço de mãos devido a essa vasoclusão. E aqui um paciente com uma úlcera de perna, né? Então, a úlcera é uma necrose de superfície. Então, a gente vê que essa perna, né, ela tem uma lesão, né, extensa devido à obstrução da vascularização. Então, não está chegando oxigênio aqui e esse tecido ele vai o quê? Vai morrer, ele vai se tornar necrótico. Então, aqui, coloquei só um quadrinho para mostrar que são vários órgãos que podem ser atingidos devido a essa obstrução da vascularização ou da anemia. Então, a gente pode ter anemia, a gente tem palidez, icterícia, úlceras de perna, osteomielite, necrose acética da cabeça do fêmur, por quê? Por causa de obstrução de microcirculação, no olho, retinopatia, glaucoma, hemorragia, porque você obstrui, você aumenta a pressão do vaso, então você pode ter um quadro hemorrágico, infarto pulmonar, hemorragia subaracnoide. Então, é uma doença que pode acometer diversos órgãos. Então, qual que é o diagnóstico, né? Primeiramente, no teste do pezinho, a gente tem essa triagem, que é muito importante, né? Onde a gente vai detectar essa hemoglobinopatia ainda na infância. Visto que, como o recém-nascido tem muita hemoglobina fetal, ele não tem sintoma. Mas esse exame aqui de hemoglobinopatia, ele vai detectar o quê? A hemoglobina S. E o hemograma, ele também vai ajudar a gente a suspeitar que esse paciente ele tem anemia falciforme. Por quê? Esse paciente ele vai ter uma anemia normocítica e normocrômica, uma hemoglobina aí entre 6 e 10 na fase estável. A gente vai ver eritroblastos, que já é sinal quê? De hiperproliferação lá na medula. Então, ela está aumentando a sua capacidade funcional. E também poiquilocitose com a presença de drepanócitos, que são que as hemácias em foices, em formato de foice. Tá, mas a gente pode afirmar que esse paciente é falciforme só de ver drepanócito? Não, a gente tem que ter certeza, mas a gente pode suspeitar que ele é falciforme. Então, a gente tem que descrever isso no laudo, porque o médico, se ele já não tiver o diagnóstico, ele vai solicitar o quê? Os testes confirmatórios. Então, quais são os testes confirmatórios? A gente tem o quê? Eletroforese de hemoglobina, cromatografia líquida de alta performance, que é a HPLC, entre outros. Então, a gente vai ver o quê?
a presença lá da hemoglobina S. Ou a gente pode fazer uma reação em cadeia da polimerase, que a gente vai detectar essa alteração genética. Então, a gente vai ver diretamente o DNA. Então, aqui eu coloquei uma figura de um esfregaço, né? Onde o paciente, né, tem diversos drepanócitos. Então, realmente, essa hemácia ela tem um formato diferente, ela tem um formato afilado, então ela tem extremidades em ângulo. Então, pensa, vendo aqui, né, essa hemácia realmente em forma de foice. Imagina essa hemácia obstruindo um vaso, né? Aqui a gente tem o quê? Um eritroblasto, porque essas hemácias aqui, elas vão lá para o baço e elas vão ser o quê? Destruídas. Então, a medula vai mandar o quê? O eritroblasto. Os reticulócitos, então a gente tem o quê? Uma reticulocitose no caso, por quê? Mais um indício de hiperproliferação medular. Então a gente tem diversos reticulócitos aqui nessa lâmina. A eletroforese de hemoglobina, então a gente faz um gel, né? E vai ver o quê? A presença da banda da hemoglobina S. Então, a gente vai comparar sempre o quê? Com um controle que tem que ter ali. Então, esse paciente, ó, ele é um heterozigoto, ele tem hemoglobina A e hemoglobina S. Esse paciente aqui é um paciente saudável, ó. Ele tem hemoglobina A. Já esse aqui, ele é um homozigoto. Então, ele tem hemoglobina S 2 vezes. Então, ele tem os 2 genes da hemoglobina S. Esse aqui vai ser o doente falciforme. E esse aqui tem 2 tipos de hemoglobinopatias, hemoglobina S e a hemoglobina C. Na cromatografia líquida de alta performance, a gente também evidencia aí a hemoglobina S. Tá? E esse método aqui, pessoal, é um método quantitativo. Esse aqui é só qualitativo, onde a gente vai avaliar o que é a presença ou ausência da banda que corresponde à hemoglobina a ser pesquisada, que no caso é a hemoglobina S. Então, por ser uma doença genética, ela não tem cura. Só que qual que é o objetivo terapêutico aí, né? Não tem cura, mas a gente tem que amenizar de alguma forma. Então, a gente vai tratar as complicações e os cuidados gerais da saúde daquele paciente. Então, a gente vai suplementar ele com ácido fólico, porque esse paciente tem uma hiperplasia na medula, né? Então, ele tem um quadro de hiperproliferação. Como ele tem esse quadro, ele precisa o quê? De mais ácido fólico para poder sintetizar a hemácia, visto que a reserva de ácido fólico ela não é grande, ela é baixa. Pode-se usar também medicamentos para aumentar o quê? A hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal não tem a cadeia beta. Então, você vai o quê? Minimizar sintoma. Profilaxia de infecções. Então, você vai evitar que aquele paciente tenha um quadro infeccioso. Vai tratar as crises dolorosas, como, por exemplo, quando esse paciente está com uma crise vaso-oclusiva. Então, quando ele está em crise, a microcirculação dele é ocluída. E aquilo gera o quê? Um processo inflamatório, consequentemente gera o quê? Dor. E se o paciente tiver uma infecção, né, a gente vai o quê? Tratar aquela infecção. Por quê? É uma comorbidade aí dessa doença. Então, agora a gente vai falar sobre as anemias carenciais. Então, o ferro, né, ele é parte do grupo M da hemoglobina. Então, o grupamento M é formado de ferro e protoporfirina. Ele é um metal pesado e, na forma livre, ele é praticamente insolúvel e ele é bastante tóxico. Então, se ele é bastante tóxico, a gente não pode ter muito ferro no organismo e nem ferro sobrando. Então, o ferro ele sempre está ligado a proteínas ou de transporte ou proteínas funcionais. Por quê? Para ele não se tornar tóxico e também para ele exercer a sua função. E mais de 2/3 dele está associado aí às moléculas de hemoglobina. E o restante, né, está na mioglobina,
que é presente no músculo, então ela armazena oxigênio no músculo. Ferritina, que é um depósito de ferro, e a hemosiderina, que também é outro depósito de ferro. E a hemoglobina ela é a principal forma funcional e de depósito do ferro. Então, se ela é a principal, uma carência de ferro, a gente tem o quê? Deficiência na síntese de hemoglobina. E gera o quê? Anemia. Então, aonde que a gente encontra ferro, né? Então, os alimentos que são ricos em ferro é a carne. Na carne, a gente vai o quê? Ingerir o M, o grupamento M, que está ligado à mioglobina. Então, ele tem o quê? Uma absorção mais rápida. E a gente tem o quê? Vegetais, como, por exemplo, o feijão e o espinafre, que é o ferro na forma inorgânica, que é o ferro 2+, e o ferro 3+. E a absorção intestinal do ferro, ele é um processo finamente regulado. E é feito de acordo com a necessidade de ferro pelo organismo. Por quê? O ferro é tóxico, então ele não pode sobrar e nem faltar. Então ele tem que ser finamente regulado. Então, quais são os fatores aí que vão influenciar nessa regulação, né? Então, a necessidade do corpo, se você tem uma necessidade aumentada, uma quantidade de ferro armazenada, uma hipóxia tecidual, né, onde o paciente tem o quê? Geração de estímulo, e também um ritmo da eritropoiese. Ou seja, se o paciente ele tem um ritmo acelerado, significa que ele precisa de mais hemácias. Se ele precisa de mais hemácias, ele precisa o quê? De mais ferro. Então, como que é feito aí esse controle, né? Então, o controle da absorção, ele é feito pelo epitélio intestinal, então ele vai regular os estoques de ferro. Então, em primeiro lugar, o ferro, ele tem que ser reduzido. Então, a gente pode tanto ingerir ferro férrico, né, que é o 3+, e o ferroso, que é o 2+. Então, o ferro 3+, ele está oxidado. A gente não consegue o quê? Endocitar essa molécula. Então, ele tem que ser reduzido, e ele é reduzido por uma enzima que chama DCIT-B, que é duodenal citocromo B. Então, essa enzima ela vai reduzir o ferro, e a partir daí ele vai ser o quê? Endocitado pela membrana apical do enterócito, por um transportador. Então, ele vai passar por um transportador chamado DMT1. Então, aqui a gente tem esse processo. A gente tem a redução desse ferro e a passagem desse ferro por um canal, que é o DMT1. Então, no citoplasma, ele pode ter dois caminhos. Ou ele vai se ligar à ferritina e vai ser armazenado, ou ele vai atravessar a membrana basal e vai para o plasma, para ser o quê? Utilizado. Então, tem duas proteínas que vão participar desse processo, que é a ferroportina, que é o quê? Um canal transmembrana para passar essa molécula do enterócito para o plasma, e a efastina, que vai o quê? Vai novamente oxidar esse ferro para ele se ligar à transferrina, que vai ser uma enzima que vai transportar essa molécula. Então, como que o ferro vai ser transportado? Na forma, né, ligado aí à transferrina. Então, a transferrina, ela recebe ferro dos enterócitos e dos depósitos, e ela também libera o ferro dos depósitos, dos eritroblastos e do músculo para a síntese de hemoglobina. Então, a captação do ferro ligado à transferrina, ela é dependente de um receptor, que é o receptor de transferrina, que tem dois subtipos. O receptor 1, que está aí expresso na maioria das células, e o receptor 2, que está presente em hepatócitos, eritrócitos e células eritroides. Então, esse receptor 2 é mais ligado ao quê? Ao metabolismo do ferro. Então, como que é feita a entrega desse ferro ao tecido, né? Então, o receptor vai se ligar à transferrina e o ferro vai ser o quê? Endocitado.
Então, ele forma um endossomo. Então, com esse endossomo, ele vai lá na mitocôndria, no caso do eritroblasto, e vai ser o quê? Incorporada a protoporfirina. Então, vai gerar o quê? O grupamento M. Mas se ele não for utilizado, ele pode ser depositado em forma de hemosiderina. Em células não eritróides, ele vai ficar o quê? Retido na forma de estoque, que é na ferritina e na hemosiderina também. E aqui a gente tem o processo inverso, quando o ferro é liberado para ser o quê? Transportado. Então, agora a gente vai falar sobre a anemia ferropriva, que é o distúrbio de ferro mais frequente em adultos. E essa deficiência de ferro é causada por um desequilíbrio entre a ingestão, a absorção, uma demanda aumentada ou uma perda crônica daquele nutriente. Então, ele é mais frequente em recém-nascido, criança, adolescentes, mulheres em idade fértil, gestante e lactante. Ou seja, são aquelas pessoas que têm um aumento da necessidade de ferro e também uma ingestão diária abaixo do recomendado. Ou seja, essa doença ela é de caráter multifatorial. Ou seja, o paciente tem que ter 2 fatores associados a essa patologia. Seja o aumento da necessidade, com a ingestão abaixo do recomendado, ou a gente pode ter desequilíbrio entre a ingestão e uma demanda aumentada, ou uma perda crônica com diminuição da ingestão diária. Então, basicamente é isso. É mais de um fator que vai provocar, então, esse quadro de anemia ferropriva. Então, aqui eu coloquei um quadro só para exemplificar, alguns casos. Então, uma baixa ingestão. Então, se o paciente ele tem uma dieta pobre em ferro, ou então se ele administra antiácidos, se ele tem uma infecção crônica pelo Helicobacter pylori, ou então se há uma competição com outros metais, então esses metais podem quelar o ferro não vai ser absorvido, doença celíaca, doença inflamatória intestinal. Então isso tudo vai provocar o quê? Uma baixa ingestão, a absorção daquele nutriente. Então, aumento da demanda, crescimento na infância e na adolescência, Então, aquele paciente ele está em desenvolvimento, então ele precisa de uma maior quantidade de ferro. Então, quais são exemplos? Gravidez, lactação, criança, adolescente. Um paciente faz tratamento com estimulador de eritropoiese, então o paciente ele toma uma eritropoetina sintética, então ele vai induzir hiperproliferação medular. Então, se ele induz a eritropoiese, ele precisa de ter aquele nutriente. Então, a gente tem também causas desconhecidas. Tem causas gastrointestinais, como, por exemplo, neoplasias, gastrites, úlceras, que vão também alterar o quê? Na absorção daquele nutriente. No trato geniturinário, menorragia, hemoglobinúria. Então, são perdas crônicas de sangue. Trato respiratório, epistaxe, que é quando o nariz começa a sangrar, hemosiderose pulmonar, quando o ferro está sendo depositado lá no pulmão, então ele não vai ser utilizado. Hemorragia alveolar, então a gente perda de sangue crônica. Cirurgias, traumas, então a gente tem diversos fatores que podem provocar, então, uma anemia ferropriva. Então, se a gente tem uma carência de ferro, a gente diminui a formação do grupamento M. E com isso a gente diminui o quê? A síntese da hemoglobina. E a gente vai ter aí um quadro, então, de anemia. Então, quais são os sinais e sintomas? Então, as queixas são leves, porque é uma instalação insidiosa e o paciente vai se adaptar. Então, é uma patologia que se instala lentamente e o organismo tem formas de se adaptar.
Mas quais são os principais sintomas? Palidez mucocutânea, devido ao quadro de anemia. Fadiga, né? O paciente vai ficar cansado. Então, são sintomas comuns. Mas ele tem o quê? Perversão alimentar. Então, ele tem desejo de consumir substâncias que não são nutritivas, como, por exemplo, gelo, terra, sabão, argila. Então, terra e argila é o que a gente chama de geofagia, aquele paciente que quer comer tijolo, então, ele quer comer terra, porque são alimentos ricos em ferro. Então, ele tem esse desejo. E a redução da capacidade funcional de vários sistemas orgânicos, porque o ferro ele é utilizado para muita coisa no organismo. Então, a gente tem alteração do desenvolvimento motor e cognitivo em crianças. Se são adultos, a gente tem alteração de aprendizado. Se é uma gestante, aquele bebê ele pode nascer prematuro e de baixo peso. E como que a gente vai diagnosticar essa patologia, né? Então, é uma anemia que a gente vê hipocromia. Então, a gente vê uma hemácia com seu halo aumentado, né? Então, a concentração de hemoglobina corpuscular média está diminuída. Uma microcitose. Então, a gente vê uma hemácia de tamanho reduzido, né? Com seu volume corpuscular médio reduzido. E a gente vê o quê? Aumento do índice de anisocitose eritrocítica, que é um índice que chama RDW. Isso significa o quê? Que a gente tem hemácias de diversos tamanhos. Os reticulócitos, eles estão o quê? Diminuídos, porque a gente não tem hemácia. Não é por aumento da demanda, é por diminuição da produção. E um outro exame que a gente faz é o quê? A análise da cinética do ferro. Então, a gente vai analisar todo aquele componente responsável pela cinética do ferro. Então, a gente vai avaliar o quê? A ferritina sérica. Então, a ferritina é aquela molécula que vai armazenar o ferro. Então, é uma enzima que guarda o ferro. Então, ela é diretamente relacionada com a intracelular. Então, se o paciente ele tem queda de ferro, ele vai armazenar menos, porque ele vai precisar utilizar todo o ferro que chega. Então, essa ferritina ela está diminuída. Ferro sérico, então ele circula ligado à transferrina, então o ferro sérico ele também está diminuído. Porque é ferro privação de ferro, ele tem menos quantidade de ferro. Transferrina vai estar o quê? Aumentada, porque ela tem que fazer o transporte mais eficaz. Então, todo o ferro que chega, ela vai transportar para algum lugar para ele ser utilizado. E outro exame que a gente faz é a capacidade total de ligação do ferro, que os médicos abreviam como TIBC. Então, isso vai estimar o quê? O sítio de ligação de ferro disponível. Então, se a gente tem menos ferro, a gente tem o quê? Mais sítio de ligação do ferro disponível. Então, ele vai estar aumentado. E também tem o índice de saturação da transferrina, onde se faz uma razão do ferro sérico com a capacidade total de ligação do ferro ou, então, com a transferrina. Então, a gente vai ver a razão do quê? Da molécula que está vazia e do ferro que está ligado. Então, ele vai estar o quê? Diminuído, porque você não tem muito ferro. Então, aqui é só mostrando um quadrinho que é bem complexo, parece simples, mas a gente pode ter vários quadros. A gente tem o quê? Uma deficiência de ferro que é latente, então ainda não virou uma anemia. Então, esse paciente tem uma hemoglobina normal, ele não tem microcitose, o reticulócito dele pode estar normal ou então ligeiramente diminuído. O ferro dele já está diminuído, porque ele já está com carência de ferro. A transferrina ela já está aumentada, porque ela está fazendo o transporte máximo daquele ferro que chega. A ferritina ela pode estar normal ou diminuída. Por quê? Porque a gente não vai armazenar ferro, a gente precisa utilizar.
E o receptor da transferrina vai estar o quê? Aumentado, porque ele tem que fazer aquela mobilização do ferro e entregar para a célula. Então, ele tem que ser muito expresso. E o ferro medular a gente não vai encontrar. Então, aqui a gente tem somente uma deficiência. Aqui a gente já tem o quê? Uma eritropoiese deficiente. Então, a gente vê que já não pode ser uma ferritina e uma transferrina normal, porque já está alterando o processo de eritropoiese. E também a gente já pode encontrar aqui a microcitose, a queda da hemoglobina e a anisocitose. Já numa anemia, a gente já tem a queda de hemoglobina, então ela não pode ser normal, porque se for normal não caracteriza uma anemia. A gente tem o RDW aumentado, então a gente tem uma anisocitose, a gente tem hemácias de diversos tamanhos. A gente já tem a microcitose, o reticulócito ele já vai estar diminuído. Por quê? Porque a gente já tem deficiência de ferro e a gente tem diminuição da produção de hemácia. Então, se não é produzida hemácia, não é produzido reticulócito, da mesma forma. E as outras enzimas também. Então, qual que é o tratamento dessa anemia? Então, o paciente ele tem que repor o ferro, porque ele precisa de ferro para continuar a eritropoiese. Então, existe uma terapia oral, né, com sulfato ferroso via oral, ou então uma terapia aí venosa.